Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Agora são 8h08, né? Dia 4 de junho, então assim, tô dentro do plantão para falar um pouquinho com vocês. Por que eu gostaria de falar, né? Acho que se nós estivéssemos nas aulas presenciais, entre semana passada e essa semana, a gente com certeza teria feito uma parada para conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo e que têm sensibilizado muita gente, né? Então é um vídeo que está sendo gravado agora, não vai ter edição, não vai ter, ai, volta, falei isso, né? Não vai ter. E vou pedir para que vocês, para a gente interagir um pouquinho, vou pedir que vocês deixem lá no mural as impressões de vocês sobre os fatos que estão acontecendo, o que vocês pensam a respeito, enfim. A gente pediu uma atividade, História e Geografia estão sendo trabalhadas em conjunto, né? Porque pertencem à área de humanas, então a gente reflete muito a sociedade em todos os seus aspectos, né? Seja a forma de pensar, seja a forma de socializar, seja a construção histórica, o legado que vai deixando para as próximas gerações. E isso tudo se dá num território, né? Isso tudo se dá num tempo. E a gente, então, caracteriza história, geografia, assim como sociologia e filosofia, como disciplinas da área de humanas, porque a gente estuda aí o desenvolvimento humano, né, ao longo aí do tempo. E eu havia postado uma atividade na sala virtual de história preparada por História e Geo, onde a gente falava um pouquinho da ligação dos direitos humanos, e aí até indiquei para vocês um vídeo do Karnal, do Leandro Carnal, e falava um pouquinho sobre a ditadura militar, né? Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948, historicamente depois de um momento muito pesado que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então ela foi construída para evitar barbáries como nós vimos acontecer na Segunda Guerra Mundial. E a ditadura militar brasileira, ela vai ser iniciada oficialmente em 1964. Então, alguns aninhos após, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ainda assim a gente conseguiu presenciar algumas barbáries contra o ser humano. E por que eu gostaria de tocar um pouquinho nesse assunto de novo? Primeiro porque a gente não tem tido muito contato, né? E isso faz falta pra caramba. Sinto muita saudade de vocês, sinto muita saudade da nossa troca em sala de aula, né? Então gostaria que a gente tivesse essa possibilidade. E segundo, porque assim, a gente tem presenciado alguns episódios na humanidade, né? Mais precisamente aí de 10 dias para cá, 20 dias para cá, e na verdade infelizmente são coisas do cotidiano, que as pessoas deixam passar batido, mas que uma hora ou outra gera comoção, mas não quer dizer que aqueles casos que são casos isolados, né? Então, por exemplo, se a gente for falar do menino João Pedro, se a gente for falar do George Floyd, não são casos isolados, né? São casos que a gente vê repetindo, a gente já conversou inclusive sobre isso em sala de aula, né? Mas a gente vê que se repete e as intervenções parece que não acontecem, né? Parece que não acontece. E aí eu gostaria de retomar um pouquinho com vocês essa ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu não vou me alongar muito no vídeo, porque a gente sabe que há pacotes diferentes de internet, enfim, então não vou me alongar muito no vídeo. Mas eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a necessidade de refletirmos a atualidade e a essencialidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos pensar assim, ó. A Declaração Universal ela não é uma lei, ok? Mas os países que assinaram essa declaração, inclusive o Brasil, se comprometem a incluir os ideais da Declaração Universal dos Direitos Humanos nas suas leis, ou o que nós chamamos de Carta Magna, que é a nossa Constituição. Então, quando eu falo assim, mas isso é inconstitucional, significa que não obedece à Carta Maior de Leis daquele país, né? A carta que orienta aquele país como agir, de onde surgirão as demais leis, enfim, a gente já fez esse comentário também, mas é importante retomar.
A gente observa que a gente vê que as pessoas estão agressivas. Por exemplo, você pensa diferente de mim, e isso me dá o direito de sair por aí com um taco de beisebol, por exemplo. Eu saio da minha casa com um taco de beisebol, eu não estou querendo socializar, né? Então eu já tenho ali uma intenção implícita. Eu me ajoelho sobre o pescoço e as costas de uma pessoa que já está imobilizada, eu não estou querendo socializar, né? Então, assim, eu não estou respeitando a dignidade daquela pessoa. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem dizer? Precisamos proteger a vida humana com dignidade. Ou seja, não podemos tirar do ser humano, nenhum ser humano. Não adianta você olhar para mim e falar, mas e se for estuprador? Nenhum ser humano, ok? Nós não podemos tirar a sua dignidade enquanto ser humano. O que nos dá essa dignidade? A alimentação, a moradia, eu ser respeitada independente da minha cor, eu ser respeitada independente da minha religião, porque eu tenho o direito de escolher a minha, assim como você tem o direito de escolher a sua. Para você, você acha que a sua está certa, e para mim, eu acho que a minha está certa. Como eu também tenho o direito de não acreditar em nada, porque a gente está falando de fé, né? E a gente também já teve essa conversa, mas é importante resgatar. Por quê? Para que a gente não perca a empatia e o respeito pelo outro. Então, se o outro não faz o que eu faço, ok. Então, eu tenho o direito de julgá-lo, eu tenho o direito de maltratá-lo. Se o outro não acredita no que eu acredito, eu posso matá-lo? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem para dar um stop nessa forma de conduzir o mundo. Vamos pensar assim, ó. A gente não teve tempo para desenvolver em sala de aula, mas eu sugiro para vocês, assim como eu sugeri o canal Nostalgia para a gente falar da ditadura, também sugiro para quem tiver curiosidade, assista no canal Nostalgia, Primeira e Segunda Guerra Mundial, é muito bacana também. Tem documentários no YouTube sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem filmes muito bacanas que a gente pode assistir para se sensibilizar no seguinte aspecto. O Menino do Pijama Listrado, O Pianista, que é um filme que está no meu planejamento passar para vocês, não sei se vai rolar, mas enfim. O Pianista, A Menina que Roubava Livros, são filmes que vão trazer um pouquinho para gente o que foi a Segunda Guerra Mundial, claro, do ponto de vista de uma cultura, ok? O que foram esses maus tratos? De que forma que isso chegou nas pessoas? E quando a gente fala assim, empatia, é a gente fazer o exercício. E se fosse eu naquele lugar? E se fosse a minha religião sendo desrespeitada? E se fosse a minha individualidade sendo desrespeitada? E se fosse a minha cor? E se fosse a minha sexualidade sendo desrespeitada? Então, é sempre importante a gente tentar fazer esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, de alteridade, né? De respeitar o outro por quem ele é e não pelo que ele tem. Que a gente viu aí essa semana formas distintas de se tratar cidadãos, né? De acordo com a classe social do indivíduo que está descumprindo a lei, né? Então, assim, vocês devem estar acompanhando a televisão, devem estar acompanhando noticiários, independente de qual seja. Quem tem um celular aí com uma internet bacana, busque informações na internet também. Só que é sempre importante, gente, tomar cuidado com o que nós chamamos de fonte. Não é por tudo que está na internet que é real, não é tudo que está na internet que é verdade. Assim como é importante a gente buscar várias fontes. Opa, eu li isso nesse site, vou ver a mesma informação em outro site, entendeu? Para ver como que as pessoas colocam, porque sempre existe uma intenção. Eu estar conversando com vocês agora tem uma intenção. Tem uma intenção para a gente parar, refletir sobre a questão da forma como eu trato o meu semelhante. A nossa cultura, hoje, a cultura brasileira, claro, gente, eu estou sendo bem simplista, bem reducionista, porque a gente tem um pouquinho de tempo também. Mas assim, ó, a nossa cultura é uma cultura que ela valida os maus tratos se você, de acordo com quem você é na sociedade. Isso tá certo? Não é o momento da gente parar para fazer uma reflexão? Por exemplo, lembro que o ano passado eu dei um exemplo bacana
para vocês, mas eu sei também que eu tenho alunos novos, né? Então, assim, alunos que não puderam ter muito contato comigo também, porque logo a gente entrou na quarentena. Mas, assim, é importante a gente observar que eu valido os maus tratos se eu te julgar moralmente incorreto. Mas vamos pensar assim, para isso existe uma lei. Então, se você feriu a lei, você tem que ser observado, reeducado de acordo com aquela lei. Não significa que você tem que passar fome, não significa que você tem que apanhar, não significa, eu tenho um gato aqui, ele tá acabando com a minha perna, não significa que eu tenho que me ajoelhar nas suas costas, né, me ajoelhar no seu pescoço, porque isso não é porque a pessoa descumpriu a lei, isso é porque eu não respeito o outro enquanto meu semelhante. Ah, professora, do exercício que eu passei, eu achei interessante que uma das respostas foi direitos humanos para humanos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nasce em 48, ela surge pela Organização das Nações Unidas, pelas mãos da Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, numa tentativa de frear os maus tratos a vários povos, os maus tratos a várias situações sociais, principalmente, gente. É claro que quando a gente observa a sociedade, quem sofre os maus tratos com uma frequência muito grande? Os mais pobres, os mais vulneráveis, os negros, as negras, as mulheres, né? A gente está falando os homossexuais, o público LGBTQI+, né? Então a gente sabe que existe um público-alvo desses maus tratos. No caso do nazismo, por exemplo, né? Quando a gente fala da declaração, já vem o nazismo, porque a Segunda Guerra Mundial mostrou coisas perversas que a humanidade é capaz de fazer. Assim como nós somos fantásticos para construir coisas magníficas, nós também temos um potencial de destruição muito grande. E é necessário refletir sobre isso o tempo inteiro, porque senão a gente comete os mesmos erros. Então, eu gostaria muito de trazer para vocês essa reflexão, né? Justamente para que a gente não cometa os mesmos erros. Não reproduza discursos que você fala, tá, mas por que você está falando isso? Ah, não sei, eu vi. Ou é contra isso, é contra aquilo, a favor disso, a favor daquilo. A gente está falando de um documento que é muito maior que o nosso país, né? Um documento que atualmente 193 nações que são, né, que estão em comum acordo com a ONU tentam obedecer. Desculpa, meu vizinho está saindo para trabalhar, então tá esse barulho de moto. São 193 países, né, daqueles que têm uma participação efetiva, que se comprometem a colocar isso em prática nos seus países. Não é à toa que nós tivemos programas de erradicação da fome, de combate à miséria, de combate à violência contra a mulher. São coisas que a gente lida na nossa história há séculos, mas a gente não pode tornar isso normal. Ah, mas desde que o mundo é mundo isso acontece. A gente ouve frases desse tipo. Ah, mas desde que o mundo é mundo isso acontece. Mas isso é bom? E isso é bom para quem? Quando a gente fala do processo de escravização de povos originários do continente americano, escravização de povos africanos, fez parte da lei, era legal. Ou seja, você poderia comprar pessoas numa feira, você poderia lucrar vendendo pessoas. Isso foi legal, estava na lei. É correto? Percebe qual a reflexão que a gente tem que fazer? Porque senão daqui a pouco a gente está com um cartazinho falando volta à escravidão. Né? Pesquisa o que foi o AI-5. A gente tem visto cartazinhos, né? AI-5, aí você fala, pesquisa, o que foi o ato institucional número 5 do período da nossa ditadura? Sempre façam a pesquisa, sempre façam a reflexão. Vamos parar de normalizar ou de banalizar os maus tratos às pessoas. Não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa a sua sexualidade, são maus tratos. Quando eu tenho pessoas passando fome, eu tenho pessoas sendo maltratadas. Quando eu tenho pessoas em situação de rua, eu tenho ali uma violação gigantesca